Olá, amigos evolutivos. Aqui estamos para mais um programa do Parapsiquismo Interassistencial. E hoje temos o prazer de ter aqui a professora Adriana Lopes. E ela vai nos falar sobre opção pelo autodesassédio. Olá, então, professora. Olá a todos também. É uma satisfação estar aqui junto com você, fazendo essa entrevista. E pelo tema, né? Um tema que eu já estudo há algum tempo, então é muito interessante. Mas me fale, o que vem a ser opção pelo autodesassédio? Olha o seguinte, o que é? Primeiro vamos falar o que é o autoassédio. O autoassédio são aqueles pensamentos que nos levam a nós assediarmos a nós mesmos. Então, o que a gente fala muito de assédio moral, né? De assédio até vários tipos de assédio, que é uma pessoa prejudicar a outra. Mas nós vemos que na maioria dos casos nós nos prejudicamos, que é o autoassédio. Quer dizer, nós acabamos sendo os nossos maiores algozes, nós jogamos contra nós mesmos. Então isso seria o autoassédio. O autodesassédio é justamente a gente não permitir que isso aconteça. Quer dizer, quando surgirem esses pensamentos, nós tentarmos organizar para que anular esses pensamentos. E a opção é justamente a gente vai optar. O primeiro passo é o quê? Eu vou optar para que isso não venha mais acontecer. Ou acontecendo, eu vou optar para fazer isso melhorar. Optar para não mais me vitimizar com essa situação. Então a gente vê que a opção pelo autodesassédio é o primeiro passo. Não quer dizer assim, eu optei, amanhã está tudo certo. Não é assim que funciona. Então, nós tomamos a opção, quer dizer, nós colocamos a vontade e a partir dessa opção vai ter uma série de procedimentos que vão ter que ser feitos para que nós consigamos anular esse tipo de procedimento, que é um procedimento patológico, doentio, de nós irmos contra nós mesmos. Mas tem um exemplo de autoassédio, tem alguns exemplos que a gente possa entender melhor o que vem a ser esse autoassédio. Autoassédio. Vamos pensar que uma pessoa ela tem algum tipo de autoassédio, alguma insegurança, por exemplo, em relação à intelectualidade. Seja lá por qualquer motivo que for, se é de outra vida ou se é dessa vida mesmo. Então, por exemplo, se alguém vir e comentar e falar alguma coisa sobre insinuar que ela tem dificuldades intelectuais... Que ela é burra, né? Que ela é burra, em palavra assim bem, né? Pondo nome aos bois, dando nome aos bois, como dizem, a pessoa ali vai se ofender profundamente e vai ficar insegura. Ou então, qualquer tipo de convite que tenha, por exemplo, para escrever um artigo, para escrever alguma coisa, a pessoa vai entrar, não, eu não posso, eu não consigo. Então, ela criou uma situação para ela mesma e ela começa a se jogar para baixo em relação a esse assunto, que seja qual o assunto que for. Então a gente entende que no momento que a pessoa ela optar pelo desassédio, ela começa a identificar quais são esses pontos, que podem ser diversos, a gente deu aqui o exemplo de um. E aí ela vai começar a raciocinar e entender e ver que isso é uma bobagem. Porque toda habilidade, por exemplo, seja de escrever, seja uma habilidade manual, seja uma habilidade até emocional, né, de saber lidar e conviver com as pessoas, tem um processo de aprendizagem por trás. Então, se a pessoa se coloca para baixo sem fazer nenhum movimento para mudar essa situação, ela está só se autoassediando. Então, esses autoassédios, na realidade, são situações em que as outras pessoas podem utilizar para desestabilizar a pessoa em si. Perfeito, perfeito. Então, tanto consciências intrafísicas, né, e aqui a gente está falando de parapsiquismo, como consciências extrafísicas, as consciências que não têm mais corpo, e que por acaso, por algum motivo, seja por imaturidade, ela queira prejudicar essa pessoa, ela sabe o ponto fraco, é o calinho que as pessoas falam, né? Sabe que se pisar naquele calinho, a pessoa desestabiliza a pessoa. Então, para a gente chegar na desperticidade, que é uma meta que nós temos dentro da Conscienciologia, que a gente conseguir se manter mais imune a essas perturbações externas, né? Nos tornarmos mais autônomos em relação a isso, a gente tem que começar tapando esses buracos, tapando essas brechas. Então, a opção pelo desassédio, ela entra a questão do autoconhecimento, a gente se conhecer mais para descobrir esses nossos pontos mais vulneráveis. Também, muito sério, o trabalho com a energia. Porque através do trabalho da energia, movimentando a energia, nós também conseguimos nos manter mais rígidos, para sustentar uma maneira de pensar mais sadia. Eu vejo também que há uma possibilidade de nós nos conhecermos mais a partir desse contato a miúde com as pessoas.
porque às vezes temos uma fragilidade, uma dificuldade, e que ela vai aparecer nessas relações, que às vezes eu não tenho, ninguém me traz nenhum inconveniente, mas aquela pessoa, toda vez que chega perto de mim, me desestabiliza. Então, esse contato a miúdo, então, quer dizer, o fato de a gente estar o tempo todo convivendo com pessoas também vai fazer com que nós possamos ter um autoconhecimento de nós mesmos. Perfeito. E até, a gente tem até um verbete da enciclopédia que a gente escreveu, chama holopensene autocoercivo, que é justamente a gente começar a ver as pessoas ou os ambientes que nos causam esse tipo de... Às vezes nós nos coagimos, nós não somos mais naturais e autênticos, nós nos fechamos. Porque a partir desse reconhecimento dessas pessoas, nós podemos conhecer mais de nós mesmos. Porque não é a pessoa que está fazendo, somos nós. Nós que permitimos, por algum motivo, ficar mais reprimido. Nós nos reprimimos, às vezes na presença de determinadas pessoas. Surgem emoções específicas. Então, a gente estudando mais, buscando se conhecer mais, a gente vai entender esse próprio funcionamento nosso. E por que isso é importante? A gente está falando de esperticidade. Então, por exemplo, qualquer pessoa, como a gente falou antes, que queira nos desestabilizar, seja intra ou extrafísico, eles vão justamente replicar esse padrão, que é justamente o padrão, às vezes de personalidade, que nos inibe. Então, se a gente conhece isso, a gente começa a ver, mas espera aí, que bobagem é essa? Por que eu estou fazendo esse tipo de coisa? Por que eu faço isso comigo? Não tem lógica. Se a gente pensar, qual a lógica de nós sermos os nossos maiores inimigos? Não tem lógica. Por isso que, quando temos alguma fragilidade, algum autoassédio, os assediadores extrafísicos têm mais penetração em atuar conosco. Como evitar essa condição? Digamos, eu tenho uma fragilidade, sei que eu tenho, e como eu lido com isso? Para evitar esse contágio, por exemplo, de assediadores. Perfeito. Olha só, a primeira coisa é identificar, como a gente já falou. Depois, a gente parte do princípio que existe uma convicção por trás. Uma convicção que é irracional, que está por trás desse movimento. Então, primeiro a gente tem que descobrir qual é essa convicção, que geralmente é irracional, e nos esclarecer sobre essa situação. E depois tentar buscar mudar o comportamento. Como a gente falou, não é de uma hora para outra. Então, para a gente mudar o comportamento, a gente tem que tomar a decisão que a gente não quer mais isso e fazer, a gente fala, decisões reiteradas. É como se todo dia a gente fala, não, eu não quero mais isso para mim. Não, vem aquela ideia assim meio, não, peraí, não tem lógica, eu não quero isso para mim. E indo dessa forma, até que chega um momento que isso já não vai nos causar. Então a gente tem que primeiro compreender e depois tirar o vício, a gente já tem um vício de pensar, modificar esse vício de pensamento. Então, juntando essas duas coisas, e de novo eu vou ressaltar, importantíssimo a questão da energia, porque sem estarmos mais fortes energeticamente, com o nosso corpo energético mais rígido, fica muito difícil, porque a gente vai sucumbir, às vezes, a uma energia alheia. Então, se nós estamos mais fortalecidos, então junta. A gente já compreendeu que aquilo não é bom para a gente, que aquilo é uma bobagem. Depois nós vamos mudar, tentar descondicionar aquele tipo de pensamento que já está fora, às vezes, do contexto que nós já vimos que não é bom para nós. E a energia vai nos ajudar a sustentar essa mudança. Então essas coisas andam juntas e não é uma coisa de um dia para o outro. Porque às vezes nós estamos pensando assim errado há milênios. Você falou muito de energia, da importância de energia sustentar, por exemplo, um autodesassédio. Mas que técnicas são essas que nós podemos estar aplicando ou apresentando para os nossos amigos evolutivos para eles poderem também estar desfrutando dessa possibilidade? Quais seriam as técnicas? Olha, uma técnica que nós sempre falamos é a técnica do estado vibracional, que ela já deve ter sido colocada aqui, que é a movimentação das energias. Isso quem quiser tem no site das tertúlias, se consegue lá o verbete chamado estado vibracional, que vai explicar exatamente a técnica. Então, é uma técnica simples de movimentar as energias da cabeça até os pés, dos pés até a cabeça. Então, vai você cada vez fazendo mais rápido esse movimento, até que todo o seu corpo entre em processo de vibração. O que é isso? Na hora que ele começa a vibrar, é como se nós vamos desintoxicando, é o nosso banho. A gente toma banho todo dia, né? Então, se a gente vai, por exemplo, não se limpando, ninguém aguenta.
É a mesma coisa com as energias. Muitas vezes nós não nos damos conta que nós vamos nos sujando, às vezes, as energias e não temos o processo de limpar. Na vida profissional, isso pode causar contratempos até profissionais? Sim, tem uma síndrome conhecida, a síndrome de burnout, que é do esgotamento energético. E mesmo os pesquisadores da ciência convencional, quando eles falam dessa síndrome, que a pessoa se esgota, então a pessoa adorava aquele trabalho, amava de paixão, de uma hora para outra, daqui a pouco ela não aguenta ver ninguém na frente dela, não aguenta ver aquele trabalho nunca mais. O que acontece? Eles veem que além de um fator que nós entendemos, né, nós da Conscienciologia, que tem o processo energético, a pessoa se exauriu e não conseguiu se repor, além disso, sempre tem uma ideação, tem alguma ideia, algum valor dela que às vezes não está batendo. Então, quando não bate, ela acaba se entrando em autoassédio e tendo isso problemas. Sendo o próprio assédio, quer dizer, as pessoas com quem ela lida acabam gerando algum tipo de Pode gerar esse desequilíbrio, vai gerando desequilíbrios. Então, uma coisa que a gente sempre fala também, que o heteroassédio, por exemplo, para alguém fazer mal para nós mesmos, nós fazemos primeiro, porque senão aquilo não teria liga, como a gente fala. Entraria pelo ouvido e sairia pelo outro. Se tem alguma liga, é porque nós deixamos de alguma maneira. Daí a responsabilidade ou autorresponsabilidade pelo equilíbrio pessoal. E pela prevenção também. Me fale aí da prevenção. Como é que nós podemos estar prevenindo sucumbir a essas situações? Olha, a prevenção que a gente está falando é isso, como a gente já falou antes. Agora, a gente está falando da questão da prevenção justamente ligada à questão de não se vitimizar, né? Então, nós vivemos hoje numa sociedade perigosa. Existem pessoas que são pessoas realmente de tão adoentadas, até psiquicamente, que elas vão fazer mal às outras. Então, nós temos que ter condutas preventivas para evitar que essas situações ocorram, essas vitimizações ocorram. Agora, ela ocorrendo, a questão é como eu vou lidar com isso. Eu vou perpetuar essa vitimização o resto da vida, nunca mais vou esquecer, como dizem, ou eu vou dar uma virada e vou superar e cortar aquele processo. Então, cada um é uma opção de cada um. Tá. Você fala da opção pelo autodesassédio vira a chegar à meta da desperticidade. Quais são as vantagens de nós chegarmos à desperticidade? Olha, a primeira vantagem é nós começarmos a viver com menos influências externas. No sentido, as influências externas são importantes? Óbvio que são. Mas as más influências externas. Porque o que a gente vê é que uma das maiores doenças da sociedade hoje é a questão do assédio, né? Não só o assédio das consciências intrafísicas sobre as outras, competições aguerridas, né? As pessoas, belicismos e tal, mas também de consciências extrafísicas que nós não enxergamos. Então, nós somos influenciados pelo holopensene. O que é o holopensene? Esse conjunto de pensenização gera um clima e daqui a pouco nós entramos na onda desse tipo de pensamento mais doentio. A desperticidade é justamente nós conseguirmos nos brindar de certa forma, que nós até percebemos essa influência, mas nós temos condições de não entrar na onda. E o trabalho de energia a gente pode até se encapsular. O que é encapsular? É como se a gente criasse uma bolha em torno de nós mesmos e essa energia, por aquele período, não vai nos afetar. Ou seja, o autodesassédio permite afastar as consciências doentes e não gerar contratempos com a pessoa. Em contrapartida, isso pode também facilitar a aproximação dos amparadores, das consciências mais positivas, numa atitude de até nos ajudar? Eu só queria clarear uma coisa, afasta mais ou menos, porque um paradoxo que existe é que quanto mais nós estivermos livres das influências das consciências doentes, mais nós vamos poder ajudá-las. Então é um paradoxo, né? Que tem até um verbete do professor Waldo que chama paradoxo desassediador. Quanto mais eu consigo não adoecer junto com a patologia do outro, com a doença do outro, mais eu estou apto para ajudá-lo. Então, a questão da desperticidade, como a gente fala aqui, que a pessoa está desassediado permanente total, quer dizer, ele não vai sofrer mais essas influências, não quer dizer que ele vai se isolar e ficar só com os amparadores. Não. Ele está junto com os assistidos, porque é lá que se encontra o amparador.
O amparador extrafísico, aquela consciência que quer nos ajudar, ela quer nos ajudar, mas ela pensa por atacado, ela não pensa em varejo. Ela vai nos ajudar para que nós nos tornamos melhores assistentes para ajudar mais pessoas. Então, justamente, a gente vai mais para o front da batalha, porque nós temos mais estofo, mais fôlego. Nós podemos mexer mais com patologias mais graves, sem deixar que essa patologia afete a nossa saúde psíquica, emocional, intelectual. Então, podemos afirmar que nessa condição os amparadores teriam mais chances de fazer um trabalho mais amplo. Perfeito. Nós acabamos nos integrando de uma maneira mais eficaz ao trabalho assistencial dos amparadores. Então, tudo que a gente está falando aqui, o parapsiquismo é fundamental, porque através do parapsiquismo que eu consigo, às vezes, perceber essas influências externas, a partir do parapsiquismo eu vou, sim, perceber as energias e usar a prevenção, que às vezes tem ambientes que é melhor a gente sair correndo mesmo, né? Então, tem ambientes que não dá para frequentar. A gente chega lá e fala, opa, vou sair daqui, ou eu me encapsulo, eu vou fazer a prevenção, não dá para ficar aqui. E através do parapsiquismo é que eu vou conseguir me conectar cada vez mais intensamente com os amparadores extrafísicos, essas consciências mais saudáveis extrafísicas, para poder juntos coatuarmos, fazendo um trabalho mais eficaz para melhorar a questão do holopensene, do planeta, né, do clima do planeta atual. Você tem um curso chamado Opção pelo Autodesassédio. Exatamente. Tá. Então, para quem estiver interessado em participar do curso da Adriana Lopes, da professora Adriana Lopes, entrar em contato com o DDD 45 2102 1421. Obrigado, professora, e até uma próxima oportunidade. Agradeço a oportunidade. Até o próximo programa.